Fala nação, saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Visão da Nação. Eu sou o Júlio César, o JC, e eu vou estar aqui falando um pouquinho das principais notícias que estão rolando agora no nosso Mengão. Bom, nação, vocês estão acompanhando aí que o noticiário rubro-negro não para, desde a derrota do Atlético Paranaense no domingo. O noticiário rubro-negro está quente, está fervendo. Tivemos mais uma vez aí a expectativa em relação à demissão do Rogério Ceni, o que acabou não acontecendo mais uma vez, e o Flamengo não deseja permanecer com o Rogério Ceni para a temporada que vai se iniciar, porém não tem ainda um nome que seja considerado ideal para substituir o Rogério. Esse nome ideal dificilmente chegaria agora para assumir esses últimos jogos do Campeonato Brasileiro e a dificuldade que ainda se tem para conseguir chegar nesse nome desse técnico, porque a gente ainda vive a situação da pandemia, então alguns dos preferidos da diretoria rubro-negra, não é segredo para ninguém, são estrangeiros, e além de serem mais caros, eles têm também essa questão da pandemia impedindo numa situação de vinda para o Brasil. Alguns nomes foram especulados mesmo assim. O Galhardo está sempre na pauta. O Galhardo é um desejo não só do Flamengo, de boa parte dos times da América do Sul, mas o Galhardo é um treinador muito caro, a especulação sempre gira em torno do nome dele, mas os valores que são ditos são na casa de 2,2 milhões por mês de salário, para começo de conversa, fora premiações, bonificações. Então valores que assustam, não é assim de uma hora para outra. O clube vai chegar lá, fazer a proposta e o Galhardo vai sair do River e começar a trabalhar. É uma negociação bem complexa, precisa aí ter um convencimento ao treinador que tem o sonho, tem o projeto de carreira, ir para a Europa. Filipão, tá de brincadeira, né, Flamengo? Luxemburgo, tá de brincadeira, né, Flamengo? Então, eu acho que esses nomes são nomes que são ventilados. Acredito sim que pode alguém da diretoria em algum momento ter falado esses nomes, o que reflete aí o desespero que essa diretoria se encontra. Outra situação envolve o orçamento do Flamengo, a parte financeira. Que o Flamengo tem uma equação muito complicada para fechar. O Flamengo na temporada de 2020 apostou alto, apostou em chegar nas fases finais de Copa do Brasil e Libertadores e apostou ali no mínimo um vice-campeonato brasileiro. E aí esses objetivos que já eram altos, mas condiziam com aquele momento. O Flamengo tinha sido campeão, o Flamengo tinha o Jorge Jesus, estava jogando futebol muito superior aos seus principais concorrentes, mas tudo mudou. O Jorge Jesus saiu, a pandemia chegou e os resultados de 2020 do Flamengo foram muito ruins, muito abaixo daquilo que era previsto. A diretoria apostou alto e perdeu, pelo menos relacionado ao ano de 2020, janeiro a dezembro. Não teve a arrecadação forte de bilheteria porque a pandemia obviamente tirou o público dos estádios, quando o Flamengo mais teria ocupação no seu estádio, que seria com o início de Brasileiro, Libertadores, etc. Então o Flamengo não teve essa arrecadação de bilheteria, o sócio torcedor despencou e o Flamengo necessita de entrada de dinheiro no seu caixa para cumprir com suas obrigações e para não voltar para um caminho tenebroso que nós torcedores conhecemos qual que é o de endividamento, que é o de atraso de salário, que é de times medíocres sendo montados para apenas escapar do rebaixamento. Então esse sinal amarelo começou a acender dentro do Flamengo e aí a gente vai para um caminho que é inevitável, que é a venda de jogadores. Alguns jogadores com proposta, a gente já falou agora, Léo Pereira, Michael, eles não tiveram, eles chegaram ao Flamengo por um valor alto, o Flamengo investiu alto para esses jogadores que não deram retorno técnico até o momento,
e o Flamengo tem aí propostas na mesa para a liberação desses jogadores por empréstimo com opção ou obrigação de compra. Os valores divulgados, que seriam, né, os valores da negociação do Michael, são atrativos, interessantes. Mesmo assim, o Flamengo faz sempre algumas exigências, e a notícia que a gente tem é que os árabes estão inclinados a cumprir essas exigências que o Flamengo fez, e aí devem fazer a contratação por empréstimo de 6 meses do Michael com a opção de compra. O Flamengo fez mesmo as exigências para o Besiktas, que está interessado na contratação do Léo Pereira também por empréstimo, que deve avaliar também e responder positivamente. Então são 2 jogadores que não responderam tecnicamente no Flamengo e devem ser negociados por empréstimo e depois ter a sua compra definitiva. Outro jogador é o Yuri César, jogador da base do Flamengo, revelado, estava emprestado ao Fortaleza, não era titular no Fortaleza, mas aparecia com algum destaque quando entrava. Então o Flamengo renovou recentemente o contrato dele, estendeu o vínculo, e agora surgiu essa proposta. O Flamengo aceitou, porque precisa justamente disso, precisa de dinheiro para não se desfazer dos seus principais jogadores e conseguir arcar com todos os seus compromissos, inclusive de premiação com o elenco. Agora, um ponto importante, o Everton Ribeiro, que também está aí com uma situação de negociação para possível saída do Everton Ribeiro, que pode ser aí a abertura para o caminho para negociar alguns dos principais jogadores do Flamengo, campeão de 2019. São jogadores, o elenco do Flamengo é um elenco caro, e volto a dizer, o Flamengo não alcançou os objetivos que foram estipulados para 2020. Então, talvez um ou outro jogador mais importante do nível do Everton Ribeiro precise ser negociado. Em 2020, o Flamengo teve investida de vários clubes em cima de Gerson, de Bruno Henrique, da Arrascaeta e do próprio Everton Ribeiro, e o Flamengo conseguiu segurar. Esse ano de 2021 parece que vai precisar ser diferente. Na minha opinião, eu acho que o Everton Ribeiro está numa má fase, muito em razão do péssimo treinador que nós temos, que é o Rogério Ceni, que ele conseguiu piorar o lado direito. O Isla era antes do Rogério Ceni e é outro. O Everton Ribeiro a mesma coisa. Então eu não me desfaria do Everton Ribeiro pela má fase que ele apresenta no momento. Porém, eu como torcedor, eu acho que nenhum jogador pode ser inegociável se aquela negociação for impedir que o clube volte a trilhar caminhos que a gente não quer ver o Flamengo trilhando, que é justamente o de endividamento, atraso de salário. Por mais que a gente ache que o jogador seja importante, nesse momento, mais importante é manter o Flamengo com a saúde financeira em dia. A diretoria errou sim, com as metas traçadas, teve a questão da pandemia para piorar essa situação, e agora, infelizmente, vai ter que tomar um remédio amargo aí para conseguir se manter nos trilhos. É isso, galera. O noticiário rubro-negro não para. Eu tô aqui gravando esse vídeo e muito provavelmente já algumas atualizações em cima dessas negociações estão sendo feitas. Já a gente volta também com mais algum vídeo para vocês, comentando, falando quem a gente acha que poderia vir, quem deveria vir, quem pode sair, de quem a gente pode abrir mão, quem a gente não gostaria que saísse de maneira nenhuma do nosso Mengão, para o Mengão continuar sempre forte, brigando pelos títulos. É isso, saudações rubro-negras, até a próxima!